Ok, vamos lá então com o nosso vestido de criança tamanho 2 anos. Aquilo que vamos exemplificar aqui hoje é a confecção de um vestido para crianças de 2 anos. Pode ser a mesma forma de confeccionar para qualquer tamanho. No nosso caso escolhemos uma renda, como vocês podem ver ali, ligeiramente a fugir do nosso tom, ou seja, uma renda bege no nosso vestidinho azul e o forro branco. Detalhes a ter em conta: o nosso forro corta-se ligeiramente acima da nossa peça exterior, como 2 cm acima. Vamos então analisar as peças que nós temos. Temos então aqui 2 peças traseiras. Pelos piquetes que nós marcamos ao fazer o corte, nós já vincamos com o ferro aquilo que vão ser as margens de costura para encaixar os botões, portanto é da abertura traseira. Nós sabemos onde temos que fazer as dobras através desses piquetes que nós demos, tanto na parte inferior como na parte superior da nossa peça, não é? Fizemos os piquetes justamente na hora de cortar com o padrão e é por isso que nós sabemos onde temos que fazer a colocação. Estas 2 peças ficarão então assim sobrepostas e isto será a peça traseira. Temos então as 2 peças de forro para a parte traseira, cortamos a peça dianteira. Recordem que nós deixamos sempre um piquete na parte central, uma vez que vamos incluir o forro nesta peça para centrar as 2 peças. Nesta, como não tínhamos uma peça de forro suficiente, fizemos aqui uma emenda, é por isso que nós sabemos que o centro é nesta costura e é assim que vamos começar a fazer a nossa peça. Vamos juntar ombros de forro com forro e vamos juntar ombros da peça exterior com o pano exterior. E isto será mais ou menos aquilo que vamos realizar agora, ou seja, unir os ombros dos forros, ok? E unir depois a peça exterior com a outra peça exterior pelos ombros. Ok, temos então aqui a imagem do nosso vestido, a parte exterior e a parte do forro unidos pelos ombros, e agora aquilo que nós vamos fazer é enfrentar direito com direito, ou seja, o direito do forro com o direito da peça, e eu vou passar a mostrar, e aquilo que nós vamos fazer a posteriori é costurar a zona do colarinho e a zona das cavas. Vamos então juntar o direito com o direito, fazemos coincidir as costuras desta forma. A costura do ombro do forro vai coincidir com a costura da peça exterior. O nosso centro do decote vai coincidir com a nossa marcação prévia e a nossa costura no ombro vai coincidir com a costura da peça exterior. Tudo isto terá que coincidir para que depois a peça fique devidamente montada. Ok, o que é que nós vamos realmente costurar? Vamos costurar daqui até aqui e não seguimos. Costuramos, e atenção agora aqui a esta parte, costuramos daqui até aqui. Deixamos esta parte do voltear para depois e fazemos a costura daqui até aqui. Inicialmente vamos fechar então a zona do pescoço, vamos fechar a zona das cavas.
Ok, adiantando já aqui que isto é uma tesoura de bordar, chamada tesoura de bordar. Com ela vamos fazer os piquetes, uma vez que já fizemos a costura do contorno do pescoço e do contorno das cavas. Atenção que o piquete é um pequeno corte até à costura, mas sem cortar a costura, e fazemos isto nas zonas redondas para que a tela possa ter mais elasticidade, possa não ficar com aquelas vincas ou aqueles estiramentos de tecido, dado que é uma curva e vai precisar de mais liberdade de movimento. E é por isso então que nós fazemos os piquetes. E os piquetes realmente é isso, é uns cortes de forma a que a tela tenha mais flexibilidade na hora de adaptar-se ao movimento. Ok, vamos lá então. A partir daqui eu disse para deixarem a costura suspensa. Isto significa que faríamos a costura até este ponto e que a partir daqui ficaria aberto. Aquilo que nós vamos fazer é voltear a nossa dobra e costurá-la com o limite do nosso forro, desta forma. Juntar isto de forma a que fique pelas pontas e que consigamos deixar 1 cm aqui em baixo ou 2 cm sem costurar, para que depois se possa fazer a bainha do forro. E fica desta forma. Depois, ao voltear, ficará então com o excesso que poderemos dobrar e passar a costura de pesponto. O que fazemos agora é realmente dar a volta à peça. Como é que nós damos a volta à peça? Recordem que não temos os costados ou as laterais costuradas, estão abertas. Aquilo que nós pretendemos é dar a volta à peça e colocá-la do direito para posteriormente passar a ferro. Recordem dar os piquetes nas aberturas. Este lado por acaso tínhamos esquecido. Quando a gente fala dos piquetes, eu já vos expliquei que são pequenos cortes até à costura, mas sem cortar a linha, ok? Para poder flexibilizar então aqui a nossa curva, para que o tecido não fique repuxado. É extremamente importante em todas as costuras curvas que possamos colocar em tecidos mais rígidos, nas malhas e nos stress, normalmente não requer essa atenção. Ok, e aquilo que nós fazemos agora realmente é colocar a mão pelo ombro e ir extraindo o tecido até que tenhamos toda a peça dada a volta. E aquilo que nós fazemos do lado contrário é exatamente a mesma coisa. Colocar a mão pela cava do ombro, ou melhor, pela cava e pelo ombro, que são as costuras que temos feitas. Atenção que este é o procedimento para vestidos sem manga. Para as mangas temos que fazer a colocação do forro com a manga, ok? Para que fique com as costuras todas no interior. E ao dar a volta, aquilo que nós obtemos realmente é isto. Evidentemente haverá que passar a ferro. Aqui vocês podem reparar que nós já ficamos com este extra. A finalização desta parte depois é feita justamente quando fazemos o caseamento, ok? Esta parte finalizamos quando fazemos o caseamento. Já temos então aqui incluído, como vocês podem ver, o tecido não repuxa, ok? O tecido adapta realmente a forma da curva. Atenção que ainda não está nem sequer passado a ferro. E será esta então a forma que vai obter o nosso vestido. Como é que finalizamos o nosso vestido? Agora evidentemente passaremos a ferro, mas para finalizar o nosso vestido aquilo que nós fazemos é abrir a costura da cava, abrir a costura da outra cava, do mesmo lado evidentemente, e unir. Unimos aqui e costuramos o forro com o forro.
e a parte exterior com a parte exterior, deste modo, ok? A costura daqui para lá. Ok, fizemos então a costura de ponta a ponta e aquilo que nós faremos agora será realmente dar a volta à peça. Como vocês podem ver, já temos costurado a zona do decote, já temos costuradas as nossas cavas, ok? Costura com costura, fica tudo aqui direitinho. E agora aquilo que nós teremos que acabar, e agora sim, uma vez que temos o forro completamente costurado, o que nós vamos fazer é recortar os excessos da tela, os desacertos, digamos assim, que temos aqui, recortar e fazer a bainha no forro e depois, posteriormente, fazer a bainha na nossa peça exterior. No nosso caso será uma bainha de lenço, já vos expliquei também aqui em vídeo como é que se faz, porque vamos incluir uma renda. Então vamos cortar os excessos. E a partir daqui já podemos fazer algumas confirmações no sentido de verificar se a nossa peça está então devidamente cortada. Como vocês podem ver e ainda não passamos a ferro, já está a ganhar o seu formato, já está a ficar então aqui o nosso vestidinho quase acabadinho, está a ficar já aqui com um ar muito simpático. Ok, vamos então aos detalhes. Aqui na nossa zona central eu referi que nesta parte esta dobra seria feita tal e como a tínhamos deixado antes, ou seja, com o forro costurado e passado a ferro fica este excesso, porque é a zona onde vamos fazer os buracos para o fecho, os nossos caseamentos para os botões. Neste caso, no lado contrário, fizemos uma dobra para dentro e reforçamos a zona onde vamos fazer a colocação dos nossos botões, ficando então a nossa peça centrada. Reparem que já fizemos a costura do nosso forro e da nossa peça exterior em bainha de lenço, que é esta bainha muito estreitinha, feita meio centímetro para dentro e volteada novamente. Eu fiz de uma vez só, mas pode costurar-se de duas vezes, ok? E depois é tudo uma questão de prática. Como vocês podem ver, o forro acompanha o movimento da nossa peça e volteando a nossa peça, este será então o resultado. Agora aquilo que nós vamos fazer aqui é a colocação de uma renda à volta do nosso vestido, no baixo do nosso vestido, de forma a que ele fique mais engraçado. Vamos então fazer a colocação da renda na máquina e mostraremos já o resultado.